Cainria é sem sombra de dúvidas uma das nações de Genshin Impact que mais deixam perguntas nos caçadores de lore que jogam o game, e talvez acabe surtindo o mesmo efeito para os que vão acompanhar o futuro anime que está sendo produzido em uma parceria entre a MiHoYo, o HoYoverse, e a própria Ufotable. Porque no final das contas é a timeline da história que, querendo ou não, está dividida em duas partes cruciais, sendo a história da Lumine e a outra do Aether, por Teyvat, que acaba criando essa confusão na noção de tempo e espaço dos acontecimentos. Afinal, aonde se localiza Cainria? Como aconteceu o cataclisma que culminou na destruição de toda aquela civilização subterrânea? E também por que isso teve que acontecer? Bom, eu vou tentar responder algumas das perguntas mais cruciais e importantes sobre os acontecimentos que vão anteceder a história do viajante da Paimon pelas 7 nações no futuro anime do game. Eu sou Chorou e esse é mais um vídeo de Genshin Impact. Antes de explicar exatamente o que foi o cataclisma e como ele aconteceu, eu preciso ratificar novamente, como eu já fiz em outros vídeos aqui no canal, que a história do Genshin é muito complexa e, além de tudo, temos muita pouca informação sobre isso tudo. Afinal, a empresa vai liberando acontecimentos da história bem de pouquinho em pouquinho. Então, tenha em mente que o que eu vou falar pode influenciar na história do anime de alguma maneira, já que estas são informações que estão dentro do próprio jogo. Mas enfim, Cainria foi uma nação que existiu há 500 anos atrás, contando a partir do tempo atual da história, ou seja, do viajante com a Paimon, mas sendo um pouco diferente do que conhecemos hoje em relação às 7 nações, porque este daqui possuía um sistema monárquico e também se localizava no subsolo, em algum outro canto do mundo que não era no continente de Teyvat. Lembrando, nesse mundo onde a história vai se passar, pode ser muito maior do que a gente imagina. No jogo, o que temos até então é apenas o continente das 7 nações e os seus derivados. Certa vez, lá na versão 2.8 do jogo, durante o evento da skin do Diluc, nós tivemos uma informação que foi revelada e pouco tempo depois removida às pressas a respeito do nome do rei de Cainria, e seria Irmin, o rei de um olho só. Esse seria o homem que governaria antes dos acontecimentos do Cataclisma, em um período de sucessões reais conhecido como Dinastia Eclipse. Porém, pouco se sabe sobre Irmin, além do fato de que ele tinha só um olho. E sim, isso também é evidenciado na história por conta de um material de ascensão chamado Escultura das Profundezas, que aparentemente possui a imagem de um rei com um olho só. Mas além disso, o item também chama atenção por causa da sua descrição meio suspeita, que aparentemente fala a respeito de vingança. Veja, meu filho, tudo que está sob o trono dos céus será destruído pela revolta. A paz eterna do vazio escuro e profundo logo acolherá todos nós. Bom, por enquanto eu quero que vocês guardem essa informação, tudo bem? Mas continuando, dá pra ter mais ou menos uma ideia de como era a organização de Cainria, uma vez que temos a informação de que aquele reino era o orgulho da humanidade, já que eles não adoravam nenhum tipo de deus ou arconte, até porque eles não tinham um para começo de conversa, e também porque era um reino formado puramente por humanos. Era uma civilização florescente e gloriosa sem precedentes. Porém, isso tudo também implica que Celestia, que é o reino dos deuses na história, nunca chegou a ter controle sobre a nação, já que esta nunca esteve sob a alçada dos 7 arcontes. Além disso tudo, é dito que o subsolo daquele lugar era bem escuro no início e também quase que totalmente estéril de vida natural. Então, isso acabou levando os humanos a desenvolverem práticas de uma alquimia avançada focada na criação da vida, que seria chamada de arte químia. E até onde sabemos, os dois únicos praticantes dessa arte, no caso, os que foram realmente oficializados na história, é o Albedo, que no caso é um humano sintético e também um jovem misterioso que reside na cidade de Mondstadt, e atualmente ele é o chefe alquimista dos Cavaleiros de Favonius e também o capitão da equipe de investigação dessa mesma ordem de cavaleiros. E a outra praticante dessa arte é a própria mestra do Albedo, uma mulher fria e rigorosa que o criou e lhe ensinou os segredos da alquimia, uma famosa escritora de viagens chamada Himedoshi ou Gold. Então, praticamente podemos dizer que a prática da arte químia foi um dos fatores responsáveis pelo início do cataclisma de Cainria. E por que eu digo isso? Justamente o desejo incontrolável de Gold em querer criar e desenvolver criaturas cada vez mais poderosas poderia ter chamado a atenção de Celestia, que por sua vez enviou os princípios celestiais e também 6 dos 7 arcontes para destruírem Cainria. Nós vimos isso naquela cutscene que mostra a Lumine chegando lá e vendo toda a destruição do reino, inclusive com os blocos que aquela deusa sem nome é capaz de manipular. E agora, entrando mais no campo da minha opinião, essa seria só a primeira parte do cataclisma, já que então o rei Irmin teria supostamente caído nesse ataque junto com a Dinastia Eclipse,
Para então depois vir a segunda parte do Cataclisma, agora com um novo clã no poder da realeza de Cainhria, os Alberite. Então, pelas coisas que já descobrimos, inclusive lá no deserto de Sumeru, e a partir da liderança dos Alberite, é que viria o período para a criação dos autômatos, já que eles eram praticamente máquinas de guerra. E também esse seria o momento que Cainhria iria tentar contra-atacar as outras nações, fazendo com que aquelas criaturas que Gold e possivelmente muitos outros alquimistas tentaram criar, iriam se espalhar no continente de Teyvat, criando múltiplos ataques. Então aqui sim teríamos a invasão de Durin, na Espinha do Dragão, a batalha dos Millelith lá no Espinhadeiro, os ataques na cidade de Nazuma que transformaram o dia em noite, e a contaminação da lendária Árvore do Mundo, a Riminsu. Completamente descontentes com a situação, Celeste e os princípios celestiais iriam devolver esse ataque amaldiçoando a população de Cainhria, de uma forma em que eles se tornassem monstros, tendo que carregar o fardo de vagarem eternamente pelo mundo, podendo só esperar mesmo pela degradação de seus espíritos como a única forma de descanso final. Mas eles não iriam deixar isso acabar dessa forma, e juntos, mesmo em forma distorcidas de monstros, o povo de Cainhria se junta para formar a Ordem do Abismo. Um grupo de não-humanos dispostos a atacar as 7 nações como vingança aos tronos dos céus. Porém, ainda teríamos certas pessoas que serviam a aristocracia de Cainhria no passado que iriam sofrer com parte dessa maldição. Eles ainda seriam humanos, só que ainda teriam que aguentar o castigo dado pela imortalidade. Nesse caso, eu estou me referindo ao Densleif, que era o líder da Guarda Real, e o Pierro, o primeiro mensageiro dos Fatui que agora vive em Genesnaia, mas que no passado foi um mago muito importante para a corte real dessa nação. Então, depois do cataclisma e da formação da Ordem do Abismo, Cainhria não iria desistir de continuar lutando para algum dia conseguir derrubar o reino dos deuses, agora tendo também ao seu lado o irmão do viajante como seu príncipe ou princesa desse grupo. E então, muito depois desses acontecimentos, Teyvat infelizmente ainda sofre com os reflexos por conta daquele desentendimento entre humanos e deuses. Até que então, lá na região de Mondstadt, um certo alguém seria enviado por supostos descendentes do antigo clã Alberite para se resolver uma espécie de trama antiga. Lembrando que esse clã é o mesmo que teria governado Cainhria no seu período final. Mas enfim, ele seria enviado para lá sua última esperança, um garotinho com estrelas na sua pupila que iria servir como uma espécie de espião assim que foi abandonado na frente da mansão do clã Ragnividi, Caia Alberite, o mesmo que também foi irmão adotivo do Diluc Ragnividi e que hoje serve aos Cavaleiros de Favonius como capitão da cavalaria. Então, só pra gente terminar, eu quero trazer algumas curiosidades sobre a etimologia de Cainhria, já que vários elementos dessa região são provavelmente inspirados pelas lendas germânicas, só que mais especificamente da canção de Nibelungen, já que a maioria dos personagens relacionados a Cainhria são nomeados com mitos e lendas da literatura germânica ou nórdica. Por exemplo, Densleif é o nome de uma espada lendária. Alberite, que é o sobrenome do Caia, é o nome de um rei anão que também aparece na obra de Richard Wagner. Durin e Dvalin são nomes de 2 ferreiros anões. Hiner do Tyr também é o nome de um personagem da ópera de Wagner, baseado na mitologia germânica. Outra coisa também é que o lema de Cainhria, a terra deve ser lutada com aço e sangue, é provavelmente uma referência a com ferro e sangue, ou em alemão, durch Eisen und Blut. Meu Deus. Que foi uma famosa frase usada durante o discurso de Sangue e Ferro feito pelo ministro-presidente prussiano Otto von Bismarck em 1862. QMA é foneticamente semelhante a várias origens etimológicas para os termos modernos de alquimia e química, porém a origem desse termo é incerta e existem múltiplas derivações em grego antigo, egípcio e também no árabe. Mas entre elas existem alguns significados em comuns para essa palavra, que são química, infusão, soldar, ligar, fundir, e também, mais especificamente em egípcio, faz uma correlação à cor preta. E por último, lá em Sumeru, deu para descobrir uma coisa até que bem legal. Dari é um nome arcaico para Cainhria, que é comumente usado no Vahumana Dashan, ou seja, uma das casas da Academia de Sumeru, aonde a palavra meio árabe meio persa Dari deriva de Dar, que é um termo teológico que se refere a um ateu, ou então a um adepto da doutrina de que o universo não tem começo no tempo. Porém, esse termo ele tem sido usado de maneiras bem diferentes nas escritas persas ou islâmicas médias. Mas geralmente Dari nega a existência de um Deus criador e acredita que o mundo ele existe eternamente no tempo. É basicamente isso. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoe se eu acabei errando a pronúncia de alguns desses nomes complicados aqui, mas é que alguns deles são bem difíceis. Então, foi mal. Se eu esqueci de alguma informação, pode deixar ela aqui nos comentários pra gente poder estar debatendo a respeito depois, beleza? Eu vou ficando por aqui,
Eu agradeço se vocês ficaram comigo também. E eu acho que é isso. Até a próxima. Tchau.